A Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é um evento mundial que acontece 2 vezes por ano, normalmente em abril e em outubro, onde todos os membros convidados e também não membros da Igreja podem assistir e realmente é um evento marcante para a instituição. Quem são os oradores? São as autoridades gerais da Igreja e as presidentes gerais das organizações auxiliares da Igreja. São eles os oradores que preparam as palavras inspiradas para os membros da Igreja em toda a parte do mundo. As autoridades gerais são 348 pessoas que está representados em quase todos os países do mundo em que a Igreja está presente. E há uma diversidade muito grande entre nós. Nesta altura do ano realiza-se aquilo que nós conhecemos como a Conferência Geral. É uma reunião durante um fim de semana em que os líderes da Igreja falam para todas as pessoas e é normal que neste fim de semana muitas pessoas de todo o mundo venham e também vão estar aqui alguns portugueses. Nesta Conferência Geral, os líderes da Igreja dão instruções e aconselhamento aos membros e eles assistem em todo o mundo, porque é transmitido por satélite para todos os membros em todo o mundo. Portanto, não é necessário mesmo vir para aqui, mas é um fim de semana importante para a Igreja. Em Portugal temos mais de 40 mil membros da Igreja. Somos uma minoria. Aqui no estado de Utah, a maioria da população é membro da Igreja. Estamos aqui na sede da Igreja, há vários edifícios e isso tem um grande significado para as pessoas que realmente aqui vêm e visitam. Aqui por trás de mim está o templo e é uma experiência única e que aconselho a todos que um dia visitarem aos Estados Unidos que possam vir aqui, porque este é de facto um sítio histórico e muito bonito. Aqui no local onde estamos, na cidade do Vale do Lago Salgado, é a sede da Igreja. É aqui que a Igreja se estabeleceu, depois de ter vindo da costa leste dos Estados Unidos. Como era muito perseguida, eles resolveram vir para esta parte do deserto e estabeleceram-se aqui. E é uma experiência inacreditável e muito bonita, porque vemos aqui vários edifícios da Igreja, a sede da Igreja está mesmo aqui, então a experiência é mesmo muito agradável e muito bonita. E aconselho vivamente, não só membros da Igreja, mas todos aqueles que nos estiverem a ouvir, se um dia vierem aos Estados Unidos, que incluam isto no vosso itinerário, que incluam no itinerário turístico, porque de facto é um sítio maravilhoso, muito bonito. O sentimento que temos quando chegamos a Salt Lake é um sentimento de paz, de bondade, de inspiração e de união e que também confraternizamos com todos e realmente sentimos algo especial. Há uma certa reverência que é muito única neste sítio e tem a ver com o templo, tem a ver com tudo isto que estes edifícios representam, tem a ver com as pessoas que aqui trabalham, tem a ver com as chaves do sacerdócio que são geridas aqui nesta própria praça onde se senta a presidência da Igreja, o Quórum dos Apóstolos, tem a ver com as doutrinas da salvação, tem a ver com famílias eternas, tem a ver com o próprio facto que eu me casei aqui neste templo, que para mim terá sempre um significado muito único e muito especial. Nós tínhamos um tabernáculo do qual já era pequeno para o crescimento da Igreja Mundial, então foi construído um centro de conferências com 20 mil lugares, em que realmente todos aqueles que visitam de todas as partes do mundo possam ter a oportunidade para assistir a uma conferência. Normalmente na primeira sessão, quando o presidente da Igreja, o presidente Monson, anuncia os templos, nesta última conferência foram anunciados vários e notou-se naquele centro de conferências para os membros que pertencem aos países que os templos foram anunciados uma alegria e um sentimento único quando o profeta anuncia os países que irão construir novos templos. É uma oportunidade única, é um dos maiores coros religiosos no mundo, muito bem conceituado e considerado, e ter a oportunidade de assistir o coro tabernáculo eleva o espírito e é um louvor muito grande a Deus e sentimos-nos muito próximos do nosso Pai Celestial através da música que o coro tabernáculo canta.
There's a certain feeling when you come and bring friends to Temple Square. There's a certain feeling of peace and a sacred feeling in the spirit. I wanted to see the temple and took my breath away. I don't know how else to explain it. People interested in history have to come to Temple Square in order to experience what's happened in Utah and what the church has done over the years. And I think when they step on these grounds, they have an even greater appreciation for what happened in this desert when the church came here and settled this area. Mormons had been driven from their homes time and time again in the Midwest and finally sought refuge in the desolate expanses of the Great Basin. Mormon pioneers first arrived in Salt Lake City in 1847. They had been in Illinois and eventually ended up here in the West. And within a few days of their arrival, they started laying out their city and planting crops. And within a few years, decided to build Temple Square as the center of their city. Temple Square is the world headquarters of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, but it's also home to some of our greatest buildings, some of our best museums, and some of our best libraries. There is a lot to do and see here. One of the great things about Temple Square is the sister missionaries that speak so many different languages. We have people coming in from Germany and China and Russia, and I know when they ask if they can go down to Temple Square and speak to someone, they can. They can speak in their own native language. They want to know who we are, who are the Mormons, and so we are able to help them to learn about the history, about this great legacy of the church. We're strong Catholics and we like to see what other religions are like. We have friends who are Mormon who live in upstate New York, and they're ordinary people and we like them, and it's a good reason to be here. Salt Lake City may have started small, but it is now a very big city. You come to Temple Square and it's this quiet 10 acres in the middle of the city. And it's a bit of an oasis. It's a peaceful place. And I think that attracts people in a busy world, in a busy city, to have 10 acres of quiet. When I came onto the grounds here at the temple, it was I'd say somewhat awe-inspiring to see, the work that went into creating the temple itself and just everything around here. I was pretty impressed. One of the things that really impressed me when I came to Temple Square is all the pictures and the statue of Jesus Christ. And obviously, this is a people that believe in Jesus Christ as their Savior. So everything that people will find here on Temple Square points back to our Savior Jesus Christ. Everything in the temple, outside and inside, points back to Him. That was where the faith of the early pioneers was founded in Christ. Among all the lights we can see here in Temple Square, Jesus Christ is the light of our life. It helps people to remember what Christmas is about. General Conference has been held on Temple Square since the 1850s. And from that time until about 2000, it was held in the Tabernacle. But as church membership grew from about 50,000 people to about 12 million people, that little auditorium couldn't hold everybody. So in 1997, they started construction of the Conference Center. And now 21,000 people can attend a single session of General Conference. And there's not a bad seat in this space, and it's actually one of the biggest religious auditoriums in the country, if not the world. É uma experiência espiritual tremenda entrar no Temple Square pela primeira vez. A percebermos de que todas aquelas coisas que aprendemos, todas aquelas fotografias que vimos durante o nosso processo de conversão e depois durante os nossos anos na Igreja em Portugal, que existe e que é tangível e que há aqui pessoas e autoridades gerais e líderes do sacerdócio que só tínhamos visto na televisão. É uma experiência interessante. O facto de visitarmos Salt Lake City e pela razão dos membros serem a maioria, sentimos um espírito de união, de amizade, tanto mais que encontramos famílias que se foram missionários e que serviram em diversos países. Então partilhamos experiências, conhecemos famílias comuns e é um momento único de podermos realmente relembrar grandes acontecimentos entre nós. Das mensagens que foram transmitidas, em particular do Presidente da Igreja, que falou sobre as escolhas que todos nós na vida temos que fazer. Inclusivamente foi dito pelo Presidente Monson que, por vezes, é importante que escolhamos, mesmo que seja as coisas mais difíceis,
Por vezes as escolhas mais fáceis não são aquelas que são mais aconselhadas para nós. E foi esta uma das mensagens que nos marcou nesta Conferência Geral. Eu tenho pensado muito ultimamente a respeito das escolhas. Já foi dito que a porta da história gira em torno de pequenas dobradiças. E o mesmo se dá com a vida das pessoas. As escolhas que fazemos determinam o nosso destino. Quando deixamos a nossa existência pré-mortal e entramos na mortalidade, trouxemos connosco o dom do arbítrio. O nosso objetivo é alcançar a glória celestial, e as escolhas que fazemos em grande parte vão determinar se alcançaremos ou não o nosso objetivo. Muitos de vocês conhecem o romance clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Talvez se lembrem que ela, a uma certa altura, chegou a um cruzamento, deparada com dois caminhos, cada qual se estendendo em direção oposta. Ao pensar sobre o caminho que deveria seguir, ela encontrou o gato risonho, a quem perguntou que caminho deve seguir. Ao que o gato respondeu: depende para onde queres ir. Se não sabes para onde queres ir, nem pouco importa o caminho que vais seguir. Ao contrário de Alice, nós sabemos para onde queremos ir, e o caminho que vamos tomar realmente importa, pois o caminho que tomamos nesta vida leva-nos ao nosso destino na vida futura. Tomemos a decisão de edificar dentro de nós uma fé vigorosa, que será o nosso mais eficaz baluarte contra os desígnios do adversário. Uma fé real, o tipo de fé que nos vai amparar e reforçar o nosso desejo de escolher o que é certo. Sem esta fé não vamos a lugar nenhum. Com ela, podemos alcançar todos os nossos objetivos. Embora seja imperativo escolher com sabedoria, há momentos em que faremos escolhas insensatas. O dom do arrependimento oferecido pelo nosso Salvador permite-nos corrigir o nosso curso, para que voltemos ao caminho que nos vai levar à glória celestial que buscamos. Tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. Escolhamos sempre fazer o certo, o que é mais difícil, do que o errado, que é mais fácil. Ao ponderarmos as decisões que tomamos todos os dias da nossa vida, sejam elas quais forem, se escolhermos a Cristo, faremos a escolha certa. Que assim seja sempre. É a minha sincera e humilde oração. A organização da Igreja consiste no quórum da primeira presidência, do qual temos o Presidente Monson, que é o profeta vidente e revelador, que ele tem dois conselheiros que o ajudam e o apoiam na sua responsabilidade. Depois temos o quórum dos 12 apóstolos, que são testemunhas especiais do nome de Jesus Cristo, que viajam pelo mundo e falam, essencialmente, e testificam de Jesus Cristo. Depois nós temos o quórum dos 70, que a sua responsabilidade é assistir ao quórum dos 12 apóstolos. Também administrar a Igreja e assim como eles estão em presidências em toda a parte do mundo, são responsáveis pela administração da Igreja, aonde eles presidem também. Nós falamos muito sobre Jesus Cristo porque é quem nós também adoramos e respeitamos e vivemos os seus ensinamentos. Jesus Cristo é um membro da Trindade, nós glorificamos e honramos a Deus, o Pai Eterno, o Pai Celestial, e também seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, porque quando Ele esteve aqui na Terra foi também na representação do Pai. E então nós falamos muito sobre os seus ensinamentos e fazemos tudo o que nos é possível, não só para falar, mas para viver aquilo que também ensinamos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem a mesma organização como Cristo organizou a sua Igreja primitiva quando Ele esteve em Jerusalém, com um profeta, sendo Ele o profeta, com 12 apóstolos, e também Ele depois chamou os 70
para poder pregar o Evangelho. E aí a razão da organização que nós temos hoje em dia ser exatamente a mesma daquela que Jesus fez. Neste devocional, nós falamos essencialmente sobre o amor de Cristo e sobre o seu sacrifício que fez para cada um de nós. Também relembrando a comemoração próxima que foi da Páscoa e sua ressurreição. Então falamos sobre a possibilidade de todos nós podermos vencer a morte pelo sacrifício que Cristo fez por cada um de nós e pelo facto de Ele ter vencido a morte através da sua ressurreição. Então nós acreditamos que para além desta vida nós continuamos com as nossas famílias e temos a esperança e a fé que seremos ressuscitados como Cristo foi e continuaremos a viver na eternidade com Deus, com as nossas famílias, como seres ressurretos. Então falamos sobre estes assuntos, sobre estas doutrinas e na esperança que temos um dia de viver com Deus e com Jesus Cristo. As mensagens da Conferência Geral são muito ponderadas e muito bem preparadas por cada orador. De acordo com a identificação que cada orador faz das necessidades que o mundo atravessa e também dos países dos quais a Igreja está também representada, os membros e todas as pessoas que se interessam em assistir a esta Conferência Geral podem receber aquilo que nós podemos dizer a revelação de Deus para os seus filhos nestes tempos. E isso é muito importante para quem acredita que existe um profeta que representa Deus na Terra. Ora, tendo alguém como porta-voz de Deus e que pode responder aos seus anseios, aos seus desafios nesta vida, é algo fundamental que qualquer pessoa pode sentir-se edificada e feliz à procura de respostas para a sua vida. Podemos impressionar as pessoas com o nosso conhecimento intelectual de tópicos religiosos. Talvez falemos com entusiasmo sobre a nossa religião e queiramos somente sonhar. Mas se a nossa fé não mudar o modo como vivemos, se as nossas crenças não influenciarem as nossas decisões cotidianas, a nossa religião é vã. E a nossa fé, se não estiver morta, sem dúvida não está bem e corre o perigo de vir e eventualmente falecer. A obediência é a fonte de vida da fé. É pela obediência que acrescentamos luz à nossa alma. Mas por vezes penso que temos um entendimento errado do que é a obediência. Podemos ver a obediência como um fim em si mesma, em vez de um meio para alcançar um objetivo. Ou podemos, simbolicamente, martelar com as ferramentas da obediência na bigorna de ferro dos mandamentos, com o intuito de moldarmos aqueles a quem amamos, num processo de repetição constante para que se transformem numa matéria mais santa e mais celestial. Sem dúvida, há ocasiões em que precisamos de chamar com firmeza ao arrependimento. Certamente, para algumas pessoas, esta é a única maneira de poderem ser tocados. Mas talvez haja uma metáfora diferente que possa explicar porque obedecemos aos mandamentos de Deus. Talvez a obediência não seja tanto um processo de dobrar, torcer ou martelar a nossa alma para que se torne algo que realmente não é. Em vez disso, é o processo pelo qual descobrimos do que realmente somos feitos. Fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai Celestial. Somos literalmente os seus filhos espirituais. Fomos feitos de uma matéria sublime, que é extremamente preciosa e altamente refinada. E assim, carregamos dentro de nós a substância da divindade. Quando a Conferência Geral é realizada, nós fazemos uma transmissão via satélite para todo o mundo, inclusive para Portugal. Também fazemos a transmissão via internet. Ora, pelo link de lds.org, todos os membros em Portugal podem aceder em tempo real para assistir às sessões da conferência ou até indiferido
mais tarde, para relembrar aquilo que mais lhes tocou no seu coração. E assim é possível assistir sempre às conferências gerais pelas tecnologias que nós temos hoje disponíveis. Aqui no estado de Utah, a grande maioria da população é membro da igreja. Isso faz toda a diferença, porque vemos muitos edifícios, muitos locais, muitos sítios históricos onde a igreja se estabeleceu depois de ter começado na costa leste dos Estados Unidos. Está aqui o templo, por trás de mim está o templo da cidade do Lago Salgado, e é um edifício que tem grande significado para os membros da igreja, onde fazemos casamentos religiosos e outro tipo de cerimónias religiosas. Então é extraordinariamente significativo para um membro da igreja estar aqui. A conferência é um evento mundial, é público, todas as pessoas estão convidadas a assistir, independentemente da sua crença, daquilo que acreditam, e é sempre um momento especial para quem quer conhecer a igreja assistir a uma conferência geral.